Então, voltando, vamos falar agora sobre as expressões problemáticas e o uso do senão separado e senão junto. Senão separado equivale a caso não e vai aparecer nas orações condicionais, ok? Exemplo, se não terminarmos o telhado hoje, a chuva molhará toda a casa. Se não junto tem o sentido caso contrário. O menino fazia mais nada senão comer o dia todo. A fim separado, a fim junto. A fim separado indica finalidade. O plano de saúde ligou para o paciente a fim de resolver a situação da autorização do exame. A fim junto equivale a semelhante igual. O seu plural é afins. Então, na padaria vende pão e afins. Mal com U e mal com L. Mal com U é o adjetivo que equivale a ruim, maldoso. Seu oposto é bom. Então, mal com U, ao contrário de bom. Mal com L, ao contrário de bem. Então, o paciente ainda está muito mal. Mais ou mais é usado para intensidade. Tem adição de... tem ideia de adição e acréscimo. Você é o mais esforçado daquela empresa. Mas equivale à preposição porém, contudo, dando ideia de oposição. Onde, donde. Aonde é a junção da preposição a com o. Onde. A ideia da ideia de movimento pode estar afastado ou próximo. Aonde ele foi. Onde indica permanência, lugar. Onde fica o Hospital Copador? Donde significa de que lugar? De onde ele veio? De encontro a ao encontro de e de, né, ao encontro de. De encontro a indica choque, colisão. Meu filho corria muito e foi de encontro com o coleguinha. Ao encontro de, ser favorável, se aproximar. Minhas ideias vão ao encontro das suas. A com A e A com H. A indica tempo futuro. A com H indica o tempo que já passou. Sentar-se à mesa, sentar-se na mesa. Sentar-se à mesa, sentar de frente à mesa. Sentar-se na mesa, sentar-se sobre a mesa. Em domicílio, a domicílio. Em domicílio, ideia de movimentação. Sem ideia de movimentação. A domicílio, ideia contrária. Obrigada e obrigado. Obrigada, feminino. Obrigado, masculino. Menos. Não existe menos, só menos. Abaixo, junto, abaixo, separado. Abaixo, junto, lugar menos elevado, inferior. Abaixo, separado, para baixo. Acima, separado e acima, junto. Acima, separado. Sinônimo de para cima. Significa que algo está no alto. Acima, junto. Advérbio de lugar e antônimo de abaixo. É empregada com o sentido de que algo está no local elevado. Está mais... hoje eu estacionei o carro mais acima. Alguma dúvida? E vai para dançar e aí os
Uso do porquê. Porque, junto, conjunção explicativa, introduz explicação da oração anterior. Exemplo, volte durante o dia porque a estrada é muito ruim. Porque separado sem acento. Usado em frase interrogativa direta ou indireta. Por que devemos nos preocupar com o ambiente? Por que separado com acento? É o mesmo do caso acima, mas ocorre no final da frase ou antes da pausa. Você ainda tem coragem de perguntar por quê? Por que junto com acento? Equivale a motivo, razão. Vem acompanhado do artigo o. Não é fácil encontrar o, apareceu, porquê de toda a confusão. O motivo de toda a confusão. Ok? Unidade 7, aula 1. Denotação e conotação. Conotação refere-se ao sentido conotativo que está associado em palavras utilizadas no sentido figurado. Ou seja, tem vários significados. Exemplo, Everaldo tem um coração de pedra. Ele não tem um coração feito de pedra. É só um significado. Fernanda é um sol em nossas vidas. Minha vida é um mar de tranquilidade. A denotação já está relacionada ao sentido próprio literal, ok? Sentido real. O leirão é um mamífero. Já li essa notícia na revista. O jardineiro limpou a área, é uma coisa que ocorre normalmente, não é uma coisa inventada ou figurada. A funcionária estava cansada. Então, bem tranquila essa parte. Sintaxe. A função da sintaxe é o quê? É organizar as estruturas das unidades linguísticas. Os elementos da sintaxe são frase, qualquer enunciado que vão transmitir a ideia, que pode contar com verbo ou não. A oração, ela tem que ter a presença do verbo, tá? Gira em torno do verbo. Então, o período, né, nós temos lá o período composto, que pode ter duas ou mais orações. Temos também o período simples, em que temos apenas uma oração. Ah lá, João é um rapaz, só apareceu um verbo, um período simples. Apareceu dois verbos, período composto. Então, lá, consegue outro verbo, então período composto. Elementos da função sintática. Dentro dos elementos da função sintática, nós temos sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, vocativo e aposto. Dentro do sujeito, nós temos lá, né, o sujeito simples, quando temos um núcleo só, exemplo, os alunos. Sujeito composto aparecem dois sujeitos, eu, mozão. Classificação do sujeito, nós temos o determinado, que é quando é identificado na oração. Pode ser simples, composto ou oculto. Indeterminado, quando não está identificado, e inexistente, quando não existe sujeito. Então, lá, ó, simples, um núcleo só, o paciente caiu do leito, núcleo ou paciente. Então, só um sujeito simples. 2, sujeito composto, seringas e agulhas. Sujeito oculto, elíptico, ele está lá, mas ele não está explícito, ok? Ele não está, ele está explícito, mas ele não está escrito, vamos dizer assim. Estudamos, dá para saber que estudamos, nós estudamos, ok? Dormiu até tarde, ele dormiu. Sujeito determinado, existe, mas o contexto não permite, ou seja, tem alguém que fez a ação, mas não sabe exatamente quem fez. Então, lá, verbo na terceira pessoa do plural,
Disseram que foi eleito. Alguém disse, mas não sabemos quem. Acorda-se feliz. Alguém acorda-se feliz, né? Com pronome se aqui nesse caso. Verbo intransitivo ou verbo de ligação na terceira pessoa. Acorda-se feliz. Precisa-se de roteiristas, né? Alguém precisa. E temos também o infinitivo pessoal. É difícil agradar a todos. Seria bom pesquisar. E temos lá o sujeito inexistente, que é onde não temos sujeito na oração. Não há nenhuma ação praticada por um verbo. Lá faz muito frio, choveu, então temos fenômenos da natureza. Havia muita gente, verbo haver no sentido de existir. Houve poucas inscrições. Indicando horas, são 2 horas, está cedo. Aí eu fiquei procurando, né? Aí eu quero participação. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal entre sujeito e verbo, concordância nominal entre classe de palavras. Regra geral: concordância em gênero, flexão entre masculino e feminino, concordância em número, flexão singular e plural, concordância em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Os vizinhos novos, os artigo tem que concordar com vizinho, substantivo e novos adjetivo. Temos ali agora os casos particulares, como bom, é bom, é necessário, é proibido. Alerta, não existe plural. Forma correta é proibido. É proibida a entrada com o artigo certo. Ou é proibido a entrada. Sem artigo também tá certo. É proibido a entrada, tá errado. Com o. É proibida a entrada também tá errado. Cerveja é bom, cerveja é boa, mesma coisa, tá? Os dois estão certos. É necessária a manutenção, como é necessário manutenção também tá certo. Então, nós temos lá, ó. Nós lemos, né, concordância de sujeito e verbo. Nós, como primeira pessoa do plural, tem que concordar com o verbo na primeira pessoa do plural. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo, a banca avaliou a relação. Então, o sujeito coletivo, o verbo no singular, avaliou. Se o coletivo vier especificado, exemplo, a multidão de fãs, o gritou concorda com multidão. Então, pode ser a multidão de fãs gritou ou a multidão de fãs gritaram. Sujeito composto, que vem antes do verbo, tem que estar sempre no plural. Exemplo, Maria e José conversaram até de madrugada. Então, conversaram, está no plural. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito vem depois do verbo, o verbo pode ficar tanto no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Discursaram, então apareceu o primeiro verbo. Discursaram, eu posso colocar discursaram diretor e professores no plural, que eu tenho 2 aqui. Ou posso dizer discursou, concordando com o mais próximo. Discursou o diretor e professores, concordando com o sujeito mais próximo. Não tá aqui dentro dessa mochila, não, Osmar? Dentro da mochila? Sujeito formado por nomes que aparecem no plural.
Quando não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Exemplo, Estados Unidos é uma nação, ficou no singular. Os Estados Unidos apareceu os como artigo, fica no plural. Concordância verbal com partícula C. Partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito passivo. Vende-se casa ou vendem-se casas. Verbos impessoais sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Não existe haviam, só havia. Deve haver vários problemas. Mesma coisa, verbo auxiliar no sentido de existir, os dois verbos ficam na terceira pessoa do singular. A mesma coisa com fazia, também no singular. Fazia e não faziam. Para horas, eu posso dizer que hoje são 8 de julho, hoje é 8 de julho. Ok? Gêneros textuais. Então, alguma dúvida em relação à concordância? Então, olha, vamos lá. Nós temos gêneros, os tipos de gêneros textuais: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Dentro do narrativo, que vão ser, né, apresentações de personagem, tempo e espaço, nós temos uma narração dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Dentro deles, nós temos os gêneros romance, novela, crônica, contos de fadas e lendas. No descritivo, vão se ocupar de relatar e expor pessoa, objeto, lugar e acontecimento. Então, vão ser repletos de adjetivo, vão descrever percepções do emissor. Diário, relatos de viagem, notícia, currículo, cardápio, anúncios de classificados. Dissertativo, argumentativo, utilizado para argumentar. São marcadas por uma defesa de ponto de vista. Dentro deles temos editorial, jornalístico, resenha. Expositivo, expor ideia por meio de recursos. Comparação, descrição, informação. Então, dentro deles temos seminários, palestras, entrevistas. Injuntivo, chamado de instrucional, com o objetivo de indicar ordem, como fazer, orientar, persuadir. Receita culinária, bula de remédio, manual de instrução. Depois nós falamos também um pouquinho sobre a ata, como ela deve ser utilizada. Então, a ata é utilizada em textos de assembleias e reuniões. Dentro delas, né, são relatadas vários acontecimentos. São relatadas desde título, data, hora, local, até as ressalvas, né? Depois assinatura. Então nós temos lá os participantes de discussão, o que foi abordado, né? Qual foi as questões levantadas, os problemas resolvidos, conclusão. Logo depois aqui nós temos um modelo de ata. E o prontuário, né? Que fala como devemos escrever os prontuários, quais são os tipos de textos que são, né? Que são montados os prontuários, como textos ou descritivos ou narrativos. Podem ser diagnóstico também, como texto dissertativo. Então, ali nós falamos um prontuário também para evitar gírias, ambiguidades, expressões desgastadas, falhas de grafia. Então, é isso. Essa parte aqui foi, né, sobre a revisão do conteúdo, ok? Alguma dúvida em relação aos gêneros textuais? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a prova, que vai ser postada na plataforma a partir de 8h30 da noite. Já vou ativar a prova, tá? São 10 questões que vocês têm que fazer. Vale um peso cada uma, ou seja, um ponto cada uma, e a média é 60. Vocês têm 2 tentativas para fazer, tá? Em 2 horas.
Então, quem puder olhar lá para mim direitinho, ver se está 2 horas, tá? E mandar o feedback. A prova tá tranquila, aborda tudo, né, que caiu dentro da apostila do conteúdo estudado, tudo que tem na apostila. Ok? Alguma dúvida, é só me mandar mensagem. Também já postei novas aulas lá na plataforma, quem quiser assistir, já está disponível também. Vou postar essa aula de revisão lá também. Ok? Então é isso. Alguma dúvida? Vocês têm 7 dias para fazer a prova, tá? Então ela começa a contar do dia 9 e vai até o dia 16. Então, do dia 9, começando hoje, até o dia 16, às 23 horas da noite, ok? Quem tiver com dificuldade de acessar a plataforma, já vê direitinho, resolve, né, com a secretaria, para não ter problemas em relação a fazer a prova e tal, ok? Alguma dúvida? Já é a prova final, professora? Oi? Já é a prova final? A Sim, matéria já. Então a matéria já está encerrando, né? isso. Tá, beleza. Tá ok? Tá ok. Obrigado. Nada. Ok? Então, mais alguma dúvida? Então, façam a prova com atenção, boa sorte. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá? E qualquer coisa, estou aqui, tá ok? Um abraço, fim de semana, um bom carnaval a todos. Vou chegar lá, digo,